O céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 2, o temor da morte, mais um tópico. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, agrada-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. Quanto mais a gente toma consciência da nossa responsabilidade aqui nessa vida, das nossas necessidades de estarmos trabalhando aqui nessa vida, da nossa condição íntima de procurarmos estar bem aqui nessa vida, por aí a gente vai vendo como que a gente vai caminhar, como que a gente vai construir, como que a gente vai edificar um mundo melhor. E assim, nós vamos procurar sempre fazer dessa vida um melhor patamar de segurança para adentrarmos na vida espiritual e na próxima reencarnação em melhores condições. Em nenhuma existência podemos estudar o Evangelho com tanta clareza quanto nessa. Em nenhuma existência podemos ver como é importante fazer o bem quanto nesta. Isso é um tesouro imensurável para o espírito. Por isso, nosso amigo espiritual, Yakov, sempre nos fala da importância da gente valorizar a doutrina espírita, compreender a doutrina espírita, botar o coração na doutrina espírita. E se a gente coloca o coração na doutrina espírita, a gente começa a ver que todos nós somos peças importantes de um processo de crescimento para todos nós, de um processo de aperfeiçoamento para todos nós. E assim, cada vez menos a gente vai temer a morte, porque a gente entende que tem uma missão terrena. Certa vez eu vi uma pessoa, muito amiga minha, ela chegou no estado terminal, por todo o seu processo kármico. Ela é uma pessoa que tinha ajudado tantas pessoas nos momentos finais de plantar esperança, não era espírita, mas passar esperança, passar a ideia da continuidade da vida, preparando a pessoa para ela chegar no plano espiritual com coragem, com determinação, entendendo as regras que tem no mundo espiritual. Mas então tinha que estudar a doutrina espírita. Estudava as coisas parecidas e esclarecia as pessoas do jeito que dava. Chegou o momento dela. Quando ela pressentiu que estava no final, ela pegou, passou para sua filha toda uma espécie de testamento de como ela queria conduzir a vida e as doações para uma casa espírita que ela deveria deixar. Então isso é importante para a pessoa, nesse momento, esse entendimento. E amigos nossos que são médios videntes já puderam vê-la visitando essa casa algumas vezes. Ela falou assim, só posso vir por 10 minutos. Mas é uma oportunidade importante de uma pessoa que procurou trabalhar para se preparar para esse momento final. Então, cada um de nós vai ter uma coragem, vamos ter mais ou menos coragem, mais ou menos melhores condições no mundo espiritual. No livro Sexo e Destino, André Luiz mostra para nós uma pessoa que desencarna e logo após ele desencarnar, o que ele faz? Está protegendo a filha. E logo depois ele vai se tornar protetor da filha que estava reencarnando como sua neta. Então, a condição do espírito no mundo espiritual vai depender de um monte de fatores, de vários fatores, que não cabe a nós analisarmos tudo aqui. Mas no decorrer dos estudos, nós vamos entender bastante sobre como está um espírito no mundo espiritual. E quanto mais esclarecimento ele tiver da vida espiritual, mais ele terá condições de se conduzir. Porque se eu sei que chegar no mundo espiritual eu tenho que obedecer regras, eu tenho que me adequar àqueles espíritos superiores que estão lá gerenciando a minha vida, então fica mais fácil para eu caminhar. Se eu fico muito rebelde, eu vou ficar por aí perambulando pela erraticidade, como diz nos livros espíritas, que eu entendo a erraticidade com aqueles espíritos que estão perdidos, andando para lá e para cá. E aqueles que estão dentro das colônias, que estão dentro das comunidades que existem no plano espiritual, das cidades no plano espiritual. Se você quer entender como errante, tudo bem, mas eu entendo que esses estão em instâncias de refazimento. E ali ele vai estar se preparando para o trabalho edificante no bem, se preparando para futuras reencarnações, se preparando para construir um mundo melhor amanhã. E logicamente que algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas você está mudando o conceito do Kardec. Não, eu estou entendendo o conceito do Kardec desse jeito. Errante, está perambulando para lá e para cá, não sabe para onde vai nem de onde veio. Aqueles que já estão conscientes de suas responsabilidades, como ele diz lá, alguns espíritos têm ocupações definidas. Se ele tem ocupação definida, ele não é errante, está lá escrito. Então,
Eles estão em instâncias de refazimento, instâncias de trabalho, instâncias de autoaprimoramento. É isso que nós precisamos buscar no mundo espiritual. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que senão uma prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo pelo presente, porque sabe que aquele depende da boa ou má direção deste. Então, gente, é importante que nós entendamos isso, que para a gente conquistar um bom futuro, para a gente conquistar uma boa condição no futuro, nós temos que ter uma boa condição de vida aqui no presente. Nós temos que ter uma boa forma de agir aqui no presente. Então, se nós tomarmos a ação A, a gente recebe a contra-ação B. Se a gente tomar a contra-ação B, a gente vai receber uma outra ação C. E se a gente procura agir para estar sempre edificando o bem, nós vamos estar junto àqueles espíritos que edificam o bem. Muitos de nós, ao depararmos com certas trivialidades do mundo terreno, às vezes queremos nos revoltar, às vezes queremos achar aquilo muito desagradável, muito ruim ou muito bom, mas cada um de nós vai buscar estar onde precisa, de que forma precisa, para melhor agirmos, para melhor edificarmos. Portanto, nós temos que aprender as realizações do bem, nós temos que aprender as realizações do amor, nós temos que aprender as realizações da paz em nosso íntimo. Irradiar desse nosso íntimo essas realizações do bem, do amor e da paz, que tudo vai caminhar em paz. Mas lembremos que espíritos renitentes no mal vão se sentir incomodados conosco e vão encontrar médiuns perfeitos que também se comprazem com o mal para nos atacar. Então, conforme nós podemos ver, não tem um padrão de segurança bem estabelecido para a nossa vida. Temos condições de melhor servir ou condições de melhor edificarmos o bem. E muitos devem estar curiosos com essa plaquinha aqui atrás de mim, então a gente vira para cá para poder ler, que ela é muito bonita. A paz seja convosco. E essa paz que nós todos buscamos, a paz do Cristo, não é igual à paz do mundo. O Emmanuel fala que o silêncio das armas e das baionetas pode ser o preparar para uma guerra. Mas a paz do Cristo, mesmo diante de todas as tribulações, nós estamos centrados, serenos e buscando fazer o melhor possível pelos nossos semelhantes, oferecendo o melhor de nós naquela situação que estamos. É assim que nós vamos crescer, assim que nós vamos fazer cada vez mais e criarmos cada vez mais condições para que a Terra esteja sempre construindo a paz. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Então todos nós, ao longo dessa caminhada, estaremos sempre edificando, estaremos sempre construindo um sentimento de amor, um sentimento de paz, um sentimento de fraternidade. Todos nós, ao longo da nossa existência, estaremos sempre buscando realizar, com o coração aberto ao bem, as melhores coisas possíveis. É por isso que nós devemos, então, procurar estar de olhos bem abertos, estarmos bem convictos de que temos uma manhã de luz pela frente. Sempre vamos ter uma manhã de luz pela frente, mas depende de um outro fator. Que façamos o melhor possível nessa existência para construirmos um melhor amanhã. Essa é a esperança que a espiritualidade tem em nós. Conforme está no livro dos médiuns, a missão dos espíritos junto aos homens é ajudá-los a melhorar moralmente. Então, não adianta querermos ganhar determinados prêmios, ficarmos muito famosos, ficarmos muito ricos com a ajuda dos espíritos. Porque nossa função é melhorar moralmente. Mas lembremos de Jesus. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Portanto, muitas das nossas ações no bem
vão criar em nós a fortaleza íntima para a edificação da luz em nossa caminhada. Então, gente, só vocês veem que é um jogo de força. É um caminhar que nós vamos construindo passo a passo com as nossas atitudes. A solidariedade entre os vivos e mortos faz-lhes compreender a que deve existir na terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Todos nós estamos envolvidos nesta trama. Todos nós estamos aqui para acender a luz do amor, a luz da caridade, a luz da fraternidade. E as bênçãos do Senhor sempre nos convidará, sempre nos intuirá, sempre nos dará as oportunidades de fazermos o melhor, de construirmos um mundo cada vez mais fortalecidos nas forças do bem, cada vez mais edificado para as bênçãos do amor. E somente assim que nós estaremos construindo uma manhã de luz. A solidariedade entre vivos e mortos é uma forma de nós impulsionarmos o progresso, primeiramente ético e moral nosso, e depois o desenvolvimento tecnológico e também econômico. Ah, mas tem desenvolvimento econômico sem nenhuma moral? Tem desenvolvimento tecnológico sem nenhuma moral? Estou falando nosso, que já temos o compromisso com Jesus. Primeiro, nós temos que fortalecermos-nos no bem. Primeiro, nós temos que fortalecermos-nos nas edificações das boas obras. Depois, a gente vai saber que vai buscar e naturalmente vai acontecer muitas outras coisas. Aí se diz assim, então eu tenho que ficar parado tentando me edificar para depois eu procurar me aprimorar, procurar emprego, procurar trabalhar. Não, não é isso. Primeira meta que nós temos, nos aprimorar eticamente e moralmente. Isso a gente vai fazer com o convívio social, dentro do trabalho, dentro da casa espírita. E quanto mais eu aprender a fazer o bem, quanto mais eu aprender a usar meus tempos vagos para as forças do bem, mais eu construirei, mais eu edificarei uma manhã de realizações superiores para todos nós.